Bom, Benjamin, mais um pouquinho aqui. No seu novo livro, você usa o historiador Capistrano de Abreu para fazer uma leitura bem original sobre o Brasil. Então, vamos lá. Foi o Capistrano quem disse que o jaburu é a ave que mais simboliza o nosso país. Ela teria uma estatura avantajada, pernas grossas, asas bem fornidas e passa o dia de perna cruzada, enfim, numa tristeza que dá gosto. Mas o Benjamin também disse que, até os anos JK, o Brasil era igual ao jaburu do Capistrano, bem deprimido. E que você falaria, então, um pouquinho dessa ave e da metáfora, sobretudo para o período contemporâneo? Muito lindo isso. Eu fico feliz que você reparou nisso, porque eu adorei aquelas aspas do Capistrano, porque é citado pelo Paulo Prado no ensaio sobre a tristeza brasileira, que é o subtítulo do livro. E é uma coisa que é interessante que ele fala do Orfeu Negro, porque isso dá a imagem que a gente tinha sempre no Brasil, que era samba e felicidade, e praia e mulata e tudo isso. Enquanto, quando você chega aqui, o Brasil é muito mais triste do que aparenta. E isso eu achei muito interessante, porque apesar de ser um país, para quem fala o idioma, para quem vem de fora, mas de um país, como eu descrevo no autoimperialismo, que tem muitas semelhanças do passado de escravidão e tudo isso, o Brasil é uma coisa que quanto mais você entra nele, quanto menos você fica entendendo. E eu acho que quem é daqui entende essa sensação. No Rio, no samba, tudo parece muito alegre, mas se você fica reparando nas palavras, é sempre a mesma saudade, mas com um beat africano, sabe? E por isso que as coisas ficam difíceis de entender. Mas o Capistrano, eu acho que a tristeza brasileira é bom, como as pessoas bipolares, né? Tem muita alegria, e eu presenciei muita dessa alegria, desse optimismo brasileiro nos últimos anos, mas quando a estrutura da sociedade não é estável, quando as instituições são fracas, como são aqui, vem a depressão depois. E agora a gente está vivendo uma tristeza brasileira muito forte, que o jaburu voltou e... Kenneth, no seu livro Mais Malandros, você afirma, eu vou citar um pouquinho, Inferno, Éden e Utopia. O Brasil, às vezes, parecia todas essas coisas. Mas esse era um Brasil de mitologia, para inglês ver. Você que escreveu, para inglês ver. Como os brasileiros e portugueses gostavam de dizer. Ele servia para esconder o verdadeiro mundo das lutas, das ocupações de terra, da miscigenação de raças e povos, do qual emergia uma nova civilização, cada vez mais independente da Europa. Como é que você definiria esse jogo parecido à questão de esconde-esconde do Brasil, da história do Brasil? Não, é importante para lembrar que o meu primeiro brasileiro, na realidade, que encontrou foi Sérgio Buarque de Holanda. Pois eu acho que o livro dele sobre as raízes do Brasil são extremamente relevantes neste momento, para explicar um pouco a dificuldade de compreender o Brasil. Não é um país fácil para compreender, ao menos para brasileiros, mas também mais ainda para estrangeiros. É difícil para compreender o que está passando. Mas, historicamente, eu acho um país de vários momentos importantes há vários Brasis. O Brasil oficial, o Brasil de Brasília, isso que nós estamos falando sobre isso um momento atrás, mas um Brasil da favelas, um Brasil da classe média, o Brasil da classe baixa, o Brasil de Pernambuco, o Brasil de Minas. Há vários mineiros diferentes. Não um Brasil, é difícil para explicar o Brasil em total. Essa foto, tem essa expressão, ficar bem na foto, né? E essa foto do gabinete novo, eu acho que nem eles, nem os opositores a esse governo têm noção de como isso ficou no exterior. Aquela foto repercutiu malíssimo pelo mundo inteiro, de uma forma que eu acho que até a imagem do Brasil retrocedeu por causa dessa foto 20 anos. Mas não é pela foto. Eu acho que o Brasil tem esse pensamento mágico que eu discuto um pouco nesse livro,
mas faz parte do embranquecimento, mas eu não falo muito do Gilberto Freire nisso, mas eu acho que o Gilberto Freire deu uma ideologia estrutural para essa coisa de que tudo deu certo. 5 milhões de africanos, bom, está tudo ótimo, 400 anos de escravidão, agora ninguém vê cor. Eu, por exemplo, eu estou olhando aqui, eu não vejo um negro aqui. Sabe, essa coisa que é muito para nós, é uma coisa que... Tem negros. Eu estou... Tem. Bem-vinda, então. 2, nossa, gente, deu tudo certo. Então, esqueça. Não falei nada. Mas é uma coisa, não é para falar de culpa do país, porque o país é o que é por causa dos processos históricos, que ninguém aqui tem responsabilidade por isso. Mas a gente tem responsabilidade como intelectuais e como cidadãos, assim, para tentar enxergar o país e ver os erros do passado e tentar corrigi-los e não dizer que tudo deu certo porque Gilberto Freire gostava de mulatas, sabe? Isso, que ele gostava, ele escrevia isso, não estou inventando isso. Ele diz que eu, por exemplo, como muitos nordestinos gostamos. Bom, isso é uma coisa muito fácil que a herança do país, não devemos querer que o país seja diferente no passado, mas olhando para o passado bem, a gente pode fazer outras decisões no futuro para tentar remediar, de certa forma, a maneira de olharmos para o Brasil. Bom.